Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 3. Hoje vamos tratar do seguinte tema: de fato, você está curado. Romanos, o capítulo 3, o versículo 21. Está escrito: mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha que legal. A justiça de Deus é para os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós estamos aprendendo que todos os humanos são orgulhosos. A prova disso é Romanos 3:11, que diz que não há um humano sequer que busque a Deus. Todos os humanos são orgulhosos. E nós aprendemos que o orgulho, ele tem suas características e suas consequências. O orgulho, a definição que nós encontramos, biblicamente falando, extraído da primeira carta aos Coríntios, que é carta aos orgulhosos, de Paulo aos orgulhosos, nós definimos do seguinte modo orgulho. Orgulho é a busca incansável por aprovação. E nessa busca incansável por aprovação, temos o prazer de nos sentir melhor do que o outro. No fundo, o problema do orgulho é um problema de amor, de aceitação, de aprovação. Vimos também que o orgulho traz consequências terríveis. Vou citar algumas. Atarefamento. Pessoas têm dificuldade de dizer não. Não é porque tem baixa estima, é porque tem alta vaidade. Fizemos até uma reflexão sobre o termo baixa estima, que começou a ser popularizado no século XX, mas até então, até o advento da psicanálise, psicologia, esse termo não era conhecido por nós. E hoje nós temos uma certa facilidade de qualquer coisa que a pessoa sofra, aflição, nós corremos e para vitimizar aquele humano, a gente diz, ele sofre de baixa estima. A questão é que a Bíblia não fala que o humano sofre de baixa estima. A Bíblia diz que o humano sofre de alta vaidade. E, por exemplo, uma pessoa que se atarefa demais, ele quer, através do sim, conseguir a aprovação, fugir da reprovação do seu parente, do seu amigo, do seu patrão, e etc. E aí a pessoa entra num atarefamento
num desgaste, numa correria, num cansaço. Tudo isso porque tem medo da reprovação, porque busca a aprovação. Outros, por medo da reprovação, não falam em público hipótese alguma. Alguns dirão, é baixa estima. E aí a Bíblia diz, é orgulho, é alta vaidade. Outros andam muito doloridos, feridos. Sim, porque foram rejeitados, seja por mamãe ou por papai, por namorado, por namorada, por irmão de sangue, por amigo, se encontram doídos, feridos. Alguns diriam, é baixa estima. A Bíblia diz, é alta vaidade. Outros ajuntam para si muitos bens. E nós estamos numa cidade que ela proporciona, de algum modo, ou ela facilita de algum modo, essa prática. Pessoas ajuntam muitos bens para si, porque querem a aceitação, aprovação, se mostrar maior e melhor do que o outro. E é por isso que eu disse que o orgulho mata. E nessa busca desenfreada pela aprovação, perdem o casamento, perdem amigos de verdade, perdem a saúde. Quantas pessoas nós já chegamos, sabe, a saúde está debilitada. A gente chega, meu amigo, calma, desacelera. Você está numa corrida frenética. Não é porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí a gente vem, por quê? A pessoa não tem resposta. Porque está numa corrida tão louca, frenética, que não consegue fazer uma reflexão. Quantos não estão nessa corrida frenética, ajuntando tantos bens para si? Eu não digo que é errado você ser uma pessoa próspera. A gente já aprendeu isso tantas vezes, né? Não existe problema em ter dinheiro no bolso, o problema é ter o dinheiro no coração. A questão é a motivação que está me levando a esse ajuntar e ajuntar. Orgulho mata. Talvez você que está aqui, você veio a convite de algum familiar seu, você não consegue perdoar, aí vão dizer que você tem baixa estima, a Bíblia vai dizer, você tem muita vaidade. Amém? Eu posso falar porque eu estou falando para um público, né? É difícil falar, isso é tete a tete. Mas como eu estou aqui com muitos olhinhos diante de mim, eu te digo uma coisa, se você tem dificuldade de perdoar, é porque você é muito orgulhoso. Muito orgulhosa, muito vaidoso, muito vaidosa. Se isso te incomoda, eu quero dizer mais uma coisa, é mais um sinal de orgulho. Isso está te matando, se você percebeu. A pessoa tomada por tanto orgulho, ela começa a ficar azeda, amargurada. Você já reparou isso? Porque ela não consegue tomar o remédio do perdão ou liberar o perdão. Ela começa a amargar. Aí os filhos olham e dizem, mamãe, mas a senhora está muito amarga. Vai para lá, menina. Papai, o senhor está muito grosso. Menina, eu tenho que trabalhar para te sustentar. Não. Não é para sustentar os filhos, papai. É para juntar os bens e se parecer maior para o amigo, para aquele parente que no passado, aquele parente que fez hora com a sua cara, você quer mostrar para ele. Para o papai que falou que você seria um vagabundo, você quer mostrar para ele que você venceu na vida. Isso é orgulho. E está te matando. Está matando o seu casamento. Você viu como que é sério essa questão do orgulho? E aí, domingo passado, nós falamos sobre o remédio. Qual é o remédio? Qual é o remédio?
Agora eu gostaria que você pudesse interagir comigo. Qual é o remédio para solucionar de vez o orgulho? Esse é o nome mais lindo do universo. Amém? Vou perguntar de novo. Qual é o remédio que de verdade resolve o problema do orgulho? Jesus. Domingo passado a gente finalizou, mas eu não aprofundei como é que Jesus resolveu o problema do orgulho para nós. Então hoje, o propósito dessa pregação é que você saia daqui com a plena, com convicção, com descanso, com confiança. Sim, Jesus solucionou o problema do orgulho. Sim, de fato, eu estou curado. Não pode ser aprovação dos humanos, porque os humanos são pecadores. Só existe uma aprovação que a gente vai poder descansar, que é a aprovação do Deus perfeito, que nos dá em Cristo Jesus. Aí você me pergunta, e aí eu tenho hoje a resposta para você: como foi que Deus resolveu o nosso problema do orgulho em Jesus, pastor? Romanos, o capítulo 3. Romanos, o capítulo 3, versículo 21, agora eu vou ler numa outra versão que ela se chama NVT. Preste atenção, me dê sua atenção aqui, por gentileza. Me dê sua atenção. Está escrito: agora, veja, no capítulo 3, do início até aqui, Paulo está dizendo, todos são pecadores, todos são orgulhosos. Não existe um sequer que não seja. Aí, no versículo 23, ele fala como foi que Deus solucionou o problema dos orgulhosos, do pecado, do orgulho. Preste atenção. No versículo 21, Paulo diz: agora, porém, agora ele vai falar a solução. Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos, aprovados, aceitos, diante dele, sem a exigência da lei. 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem distinção, sem nenhuma distinção. Como foi que Deus resolveu o problema dos humanos orgulhosos? Foi do seguinte modo: Ele enviou Jesus Cristo para que em Jesus Cristo recebêssemos a aprovação. E o modo como nós recebemos a aprovação em Jesus é só por um modo: pela fé. Glória a Deus. Isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. Veja, quantos de nós não está buscando a aprovação do outro, por exemplo, através da performance, desempenho? Quantos? Sendo legalzinho, sendo produtivo, sempre dizendo sim. Quantos? E nós não encontramos a aprovação do outro. Sempre o outro quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Agora, tem algumas pessoas que acham o seguinte: não, eu vou conseguir a aprovação de Deus através do desempenho, através da performance, das obras. A questão é que ninguém consegue a aprovação do Deus perfeito através da performance. Quantos não vão dizer: não, eu serei mais santo, eu serei mais obediente, aí eu encontro e Deus vai lá e me dá a aprovação? Quantos aqui talvez não pensam isso? Não, eu vou ser mais obediente ainda, eu vou ser mais santo ainda, e aí eu encontro a aprovação em Deus. Entrou em fadiga também. Deus não declara ninguém justo, ninguém aprovado, ninguém aceito
por obras ou por desempenho, por performance. Deus só aprova uma pessoa, só aceita uma pessoa de um único modo. É pela fé no nosso Senhor Jesus o Cristo. Aleluia. Só desse jeito. Pastor, o que é essa fé? Fé. Eu gosto de falar muito de fé, é os 3 Cs da fé. Fé é compreender a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Fé é confiar que Ele fez tudo isso por amor e por nós. E fé é se comprometer. Porque quando eu compreendo, confio, eu me comprometo com esse Jesus que é meu Senhor. É essa fé. Amém? Então, o único modo de uma pessoa ser aprovada, aceita por Deus, pastor, é pela fé, é só pela fé. Se eu quiser a aprovação de Deus através da obediência, através de eu fazer as coisas, ser bonzinho, ter um alto desempenho, uma performance elevada, eu consigo? Não consegue. Só um modo uma pessoa pode ser declarada justa, aprovada, aceita por Deus. É pela fé. Confiança, compreender, confiar e se comprometer. Paulo continua. Ele diz, no versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nosso pecado. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Perceba, Deus enviou Jesus como sacrifício. Preste atenção, irmãos, preste atenção. Aqui estão os humanos orgulhosos. O Deus humilde vem na pessoa do Filho e se faz um humano. Ele é gerado, imagina aí comigo, coloca a sua cabeça para funcionar. Ele é gerado de modo miraculoso no ventre de Maria. Ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce como um humano. Preste atenção, preste atenção. Ele vive, ele tem a performance plena que nenhum humano conseguiria ter diante de Deus. Jesus vive a vida perfeita que nenhum de nós consegue viver. Ele vive essa vida perfeita. Ele vai para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele recebe sobre ele a punição no nosso lugar. Ele recebe sobre ele, despejado sobre ele, a justa, santa ira de Deus contra o pecado, contra o orgulho. Deus, ele é justo. Deus não fechou os olhos e diz, os humanos são orgulhosos. Olha o pecado do orgulho dos humanos. Vou fechar os meus olhos e eu vou fingir que nada está acontecendo. Não. Jesus, ele vem, ele se esvazia da sua glória, ele se faz um humano, ele vai para a cruz. E ele recebe a punição dos nossos pecados. O seu pecado, o meu pecado, o seu orgulho, o meu orgulho, recebeu condenação em Jesus. O que a Bíblia continua dizendo? Que quando Jesus Cristo, no domingo, ele ressuscita, Deus, que o ressuscitou, Deus aprova toda a sua obra, toda a sua performance. A perfeita performance, quem teve foi Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 4.
Versículo 20. Preste atenção no que acontece quando a gente crê em Jesus. Ele que teve a performance perfeita, plena. A ciência não consegue ir tão profundo. A autoajuda ajuda pouco nessa hora. Ela não tem essa revelação. Quem tem essa revelação é as Escrituras. Romanos, o capítulo 4, o versículo 20. Podemos ler? Amém? Romanos, o capítulo 4, versículo 20 diz: não duvidou, está falando de Abraão. Abraão não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 21, Romanos 4, 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Assim também isso lhe foi atribuído, ou creditado como justiça. Até aqui. Preste atenção. Paulo, depois que passa o Romanos capítulo 3, quando entra o Romanos capítulo 4, Paulo usa Abraão como exemplo de quem recebeu a aprovação de Deus pela fé na promessa. E aí ele começa a argumentar: Abraão não foi pela performance, não foi pela obra que ele recebeu a aprovação de Deus, foi porque ele depositou sua confiança na promessa. E ele foi desenvolvendo o assunto. Quando chega no capítulo, no versículo 20, ele mostra como é que funciona isso. Abraão recebeu crédito. Quando ele depositou a fé dele em Jesus, ele recebeu crédito. Sabe o que acontece com a gente quando a gente crê em Jesus, irmãos? Eu vou usar uma ilustração aqui de banco, de conta de banco. Imagine, quando Jesus veio, se fez um humano igual a nós, mas não com a natureza pecaminosa igual nós temos. Ele viveu a vida perfeita que nós jamais conseguiríamos viver. Ele morreu na cruz do Calvário, recebendo a punição do pecado, do orgulho no nosso lugar. Ele ressuscitou o terceiro dia, então isso prova que Deus aprovou a sua vida e a sua obra na cruz do Calvário. Jesus, a partir de então, ele tem créditos infinitos com o Pai. Você entende isso? Glória a Deus. Jesus tem créditos infinitos com o Pai. Todas as pessoas que ouvem, estão ouvindo essa verdade, preste atenção, nós damos muito ouvido a fake news, muito ouvido a fake news, nós estamos ouvindo essa verdade, o Espírito Santo vem, ilumina a mente da gente, nos leva a confiar em Jesus e se comprometer com Jesus é fé. Sabe o que acontece? Os créditos infinitos que Jesus tem com o Pai são nossos também, são depositados para a gente. É por isso que quando uma pessoa, o Pai olha para a pessoa, essa pessoa que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, quando o Pai olha para essa pessoa, ele vê essa pessoa em Jesus. Jesus tem créditos infinitos com o Pai. Então, o Pai vê você e eu como pessoas aprovadas, aceitas, justas. Está entendendo? A autoajuda ajuda pouco nessa hora, porque a autoajuda não consegue revelar isso. A autoajuda não consegue tratar o problema da vaidade e do orgulho do homem, porque a autoajuda não consegue revelar essas coisas para você. É por isso que tentar elevar estima de alguém, ou autoestima de alguém, é perda de tempo. Para resolver o problema do orgulho, não é aumentando a autoestima de ninguém, é levando a pessoa a saber que é um orgulhoso e precisa confiar em Jesus, para receber os créditos infinitos que Jesus tem com o Pai, para ser aceito pelo Pai e descansar nessa aceitação do Pai. Aleluia!
Olha o que diz Romanos, no capítulo 5, Paulo continuando a argumentação. Ele diz, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, justificados é declarados justos, declarados aprovados, aceitos. Justificados, pois, mediante a fé, perceba, não é a performance, é a fé. É compreender, confiar e se comprometer, é a fé. Então, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando uma pessoa, ele pega a sua fé, deposita em Jesus, ele recebe os créditos de Jesus para a sua vida. A partir de então, ele é aceito pelo Pai. Ei, irmão, eu quero te dizer uma coisa, não há nada que mude o estado de uma pessoa aceita pelo Pai. Não há nada. Não há nada que mude isso. Isso faz toda a diferença para o seu dia a dia, para o meu dia a dia. E eu vou explicar. Primeiro, por ouvir a verdade, a gente vive uma vida livre. Você já parou a pensar? Você aqui me ouvindo aqui, ouvindo a palavra de Deus, você já parou a pensar, quando você sair desse portão, você está livre da aprovação do outro? Isso é libertação. Isso é libertador. Isso é vida boa. Já parou a pensar? Não é porque você menospreza o outro é importante para você. Não, é porque a aprovação do outro sempre vai ser imperfeita. Você já parou a pensar, você saindo desse portão e você não precisar mais ficar naquela loucura. Aprovação, aprovação, aprovação. Medo da rejeição, rejeição, rejeição. Sabe, isso é libertador. Isso é que é vida boa. Isso é que é vida boa, gente. E aí, Paulo vem falar, olha que maravilha, nós que fomos declarados, aprovados, justos, nós temos paz com Deus. Sabe o que é paz com Deus? Ele me aceitou, eu estou aprovado. Isso tudo porque eu recebi créditos que Jesus tem infinito para a minha vida. Romanos, o capítulo 6, versículo 11, agora é o caminho para o fim. Preste atenção no que diz Paulo. Ele diz assim, considerem-se mortos para o poder do pecado, e o pecado também envolve o orgulho, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma paráfrase aqui para ficar mais fácil, olha, preste atenção. Considerem-se mortos para o poder do orgulho, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Preste atenção aqui, irmão, olha aqui, ó. Quantos aí já viu rodando na rede social, uma fotinho assim, olha, coloca a cabecinha para funcionar comigo, um gatinho diante de um espelho, mas no espelho tem a imagem de um leão. Quantos já viu essa imagem aí na rede social? Você já viu? Levanta a mão. Já viu? Um gatinho assim e no espelho ele está vendo um leão. Você já viu essa imagem? Então, as pessoas que compartilham aquela imagem, qual que é a intenção, qual que é a mensagem dessa imagem? É assim, olha, comece a se ver de um modo diferente. Não é? Se eu for para a linha da autoajuda, dizer assim, olha, você é mais bonito, você é bonitão, não é? Você é bonitona, você é fortão, você é inteligentíssimo. Você é muito sábio, começa a se olhar desse jeito. Isso é quase um auto-engano. Agora preste atenção aqui, ó. O que a autoajuda não consegue, preste atenção. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, e ele está explicando, depois lê a carta aos Romanos toda para você ver que bênção, que beleza. Ele está dizendo no versículo 11 de Romanos 6, ele está dizendo, considerem-se. Sabe, reflitam. Mas não só reflitam, peguem isso para si.
Como uma irmã na parte da manhã, na hora que ela estava indo embora, ela disse, pastor, eu saio daqui tomando posse dessa verdade. Isso, eu falei, isso, irmã, eu não tinha lembrado desse termo. Isso, tome a posse da verdade. Viva no nível da verdade que você acaba de receber. Vou dar um exemplo, porque eu estou chegando no fim da mensagem. Imagine o seguinte, imagine um menino que toda a vida ouviu fake news do papai. Qual era o fake news do papai, pastor? Era o seguinte, meu filho, eu já vi menino burro, mas igual você, está para existir. Não, igual você, meu filho, está para existir, você é burro. Aí o menino cresce. Papai está trazendo uma narrativa para mim. Eu sou burro. Eu sou burro. Eu sou burro. É por isso que eu não consigo aprender as coisas. Matemática não entra na minha cabeça. É igual o papai falou. Preste atenção. Preste atenção. Matemática não entra mesmo na minha cabeça. Eu sou burro. Eu sou burro. Outro exemplo. Um pai que chega perto da sua filha e diz, você é uma... eu vou usar uma palavra forte aqui, mas isso, lamentavelmente, tem pais que dizem para suas filhas, você é uma vagabunda. Eu sei que é um termo forte. E a menina cresce. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E aí, essa narrativa mentirosa invade a mente da menina, do menino. E ele vai crescendo com aquela narrativa. Mas aí, preste atenção. Outro diz assim para o filho, você é um preguiçoso, você vai ser um bandido quando você crescer. E fala essas narrativas. E ele cresce com essa narrativa. Mas aí, preste atenção. Esses meninos e essa menina, Jesus se coloca no caminho deles. Olha só como que muda, preste atenção, que maravilha. Essa menina e esse menino se encontram com Jesus e Jesus faz transfusão de vida para ele. Os créditos infinitos que Jesus tem com o Pai, Jesus pega e deposita esses créditos infinitos, que se tornam também infinitos. Porque os créditos que Jesus nos dá, não é crédito que acaba, é crédito infinito, porque a gente se encontra nele. E aí Jesus vai lá e deposita esses créditos. Aí o Pai recebe esses meninos e essa menina. Agora imagine a cena do filho que encontrou com Jesus Cristo e foi aprovado em Jesus por Deus. Toda a vida eu disse que você ia ser um vagabundo, menino. E eu acho que eu era certo. Aí o menino diz assim com o pai, meu pai, eu quero te dizer uma coisa. Isso talvez fosse, ou tivesse algum tipo de verdade, para o velho filho que o senhor tinha. Mas hoje, meu pai, o senhor está diante de um novo humano. Esse humano foi aceito pelo Pai Celestial em Jesus Cristo. Esse novo humano que está diante de você, meu pai, recebeu créditos infinitos. E hoje o Pai Celestial me chama, porque eu me encontro em Jesus, de filho amado em quem eu me agrado. Aleluia! Você entendeu? Esse menino, olha, ele abandonou o fake news, ele pegou para si, ele tomou para si a verdade. E qual é a verdade? Ele foi aceito pelo Pai através de Jesus. E a vida dele já não pode e não vai ser mais a mesma. Isso faz sentido para aquele homem que era raparigueiro. Isso faz sentido para aquele que luta contra o homossexualismo. Está entendendo, sim ou não? Não, Bertrano é homossexual. Não, você está falando de um velho humano. Diante de você tem um novo humano.
Esse novo humano recebeu créditos infinitos, porque crê em Jesus Cristo. Esse novo humano é chamado de filho de Deus por adoção. Esse novo humano, ele tem o Espírito Santo dentro dele. O novo humano tem já um caminho a percorrer para a glória. Esse novo humano é chamado de filho amado porque se encontra em Jesus Cristo. Rótulos diagnósticos do velho humano não pode mais ditar a vida dos novos humanos. Aquele lá é trambiqueiro, viu? Aquele lá é trambiqueiro. O velho humano que ele se refere, talvez podia até ser. Mas o novo humano, aceito pelo Pai, aprovado pelo Pai, amado pelo Pai, e tudo por causa de Jesus, não. Eu vivo uma vida nova, porque eu peguei toda a minha fé, depositei em Jesus, em contrapartida ele pegou os créditos dele e depositou na minha conta, e hoje eu sou aceito pelo Pai. Sabe, irmãos, na cruz, nós temos o amor infinito, que o orgulho tanto tem buscado. Espero que você saia daqui com essa verdade. De fato, você está curado. Por quê? Porque você foi aceito. Isso tem que se traduzir agora para o seu dia a dia. Para o seu dia a dia. No seu trabalho. Descansa na aprovação que você recebe em Jesus Cristo. Você é um novo humano. Você não é mais aquele velho humano. Fecha os teus olhos. Conversa com Jesus. No fundo, o problema do orgulho é um problema de amor. A cruz jorra amor infinito.